Em uma manhã nebulosa de março de 1902, na cidade de Salem, Massachusetts, uma fotografia foi tirada durante um funeral. Nada de extraordinário, diriam os presentes. Apenas mais um registro solene da era vitoriana, onde familiares enlutados se reuniam para homenagear os mortos. Mas essa imagem guardava um segredo que permaneceria oculto por mais de um século. Entre os rostos de luto genuíno, disfarçado como mais um parente aflito, estava o verdadeiro assassino da falecida. Ele posou ao lado da vítima que ele mesmo havia matado. Como alguém poderia ter tamanha audácia? E mais importante ainda, por que ninguém percebeu na época? A história que está prestes a conhecer não é apenas sobre um crime esquecido pelo tempo. É sobre como a verdade pode permanecer escondida nas sombras de uma fotografia por gerações inteiras, esperando pacientemente que a tecnologia moderna revele seus segredos mais sombrios. É sobre ganância, traição e um assassinato tão bem planejado que quase se tornou o crime perfeito. Eleanor Ashford tinha apenas 29 anos quando morreu naquela madrugada fria de março. Para a comunidade de Salem, tratava-se de mais uma tragédia prematura, um coração jovem que simplesmente parou de bater sem explicação aparente. O médico local, Dr. William Crawford, classificou a morte como colapso cardíaco súbito. Caso encerrado. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Mas Eleanor não era uma mulher comum para os padrões de 1902. Filha de comerciantes prósperos, ela havia herdado uma fortuna considerável aos 25 anos, quando seus pais morreram tragicamente em um acidente de carruagem. 3 anos se passaram desde aquela perda devastadora, e Eleanor havia feito algo que poucas mulheres ousavam fazer naquela época: assumiu o controle total dos negócios da família e de suas próprias finanças. Numa sociedade onde mulheres solteiras eram esperadas para viver sob a proteção de um tutor masculino, pai, irmão ou marido, Eleanor desafiou todas as convenções. Ela expandiu os negócios da família para além do comércio tradicional, investindo em empresas ferroviárias emergentes e especulação imobiliária urbana. Suas decisões financeiras eram tomadas com precisão quase matemática. Ela mantinha correspondência regular com financistas em Boston e Nova York, construindo uma rede de contatos profissionais que seria impressionante até mesmo para os homens mais bem-sucedidos daquele tempo. Essa independência financeira, no entanto, não passou despercebida. Eleanor atraía não apenas pretendentes românticos, mas também oportunistas que viam em sua situação uma chance de enriquecimento fácil. Entre eles estava alguém muito mais perigoso do que um simples aproveitador. Alguém que já estava dentro de seu círculo de confiança, manipulando seus investimentos nos bastidores e desviando seu dinheiro sistematicamente há anos. Nas semanas que antecederam sua morte, Eleanor começou a desconfiar. Números não batiam. Relatórios financeiros apresentavam discrepâncias que sua mente analítica não conseguia ignorar. Em uma carta datada de 8 de março de 1902, apenas 7 dias antes de sua morte, Eleanor escreveu algo revelador: os números não correspondem às minhas expectativas baseadas no desempenho do mercado. Há lacunas que exigem explicação imediata. 3 dias antes de morrer, ela redigiu outra carta, desta vez para um advogado em Boston: acredito ter descoberto irregularidades sistemáticas na gestão de minhas finanças. Solicito que prepare documentação legal para confrontar esta situação. Há evidências de má conduta deliberada que não posso ignorar. Essa correspondência nunca chegou ao seu destino. Foi encontrada em sua escrivaninha, selada, mas jamais enviada. Eleanor morreu naquela madrugada. Sua empregada doméstica, Margaret O'Brien, descobriu o corpo por volta das 6 da manhã, quando Eleanor não desceu para o café da manhã como era seu rigoroso costume. O que Margaret encontrou a assustou profundamente. Eleanor estava rígida como madeira, com os punhos cerrados e uma expressão de terror absoluto congelada em seu rosto. Havia também um odor estranho no quarto,
algo que Margaret descreveu como amargo, quase medicinal. O Dr. Crawford foi chamado imediatamente. Após examinar o corpo, ele concluiu que Eleanor havia sofrido convulsões súbitas seguidas de paralisia respiratória progressiva. Segundo sua avaliação, Eleanor acordara durante a noite com dores no peito, pediu socorro, mas sucumbiu rapidamente antes que a ajuda médica pudesse chegar. Para os padrões médicos de 1902, esse quadro sugeria claramente insuficiência cardíaca aguda. Mas aqueles detalhes que Margaret mencionou, a rigidez extrema, os punhos cerrados, a expressão de terror, o odor amargo, eram sinais clássicos de algo muito diferente. Eram sintomas de envenenamento por estricnina. A estricnina era o veneno preferido de assassinos sofisticados no início do século XX. Derivada das sementes da árvore Strychnus nux vomica, essa substância era facilmente obtida em farmácias sob o pretexto de controle de ratos e pragas. Mais importante ainda, causava sintomas que médicos da época frequentemente confundiam com ataques cardíacos ou crises epiléticas, especialmente quando administrada em doses cuidadosamente calculadas. O envenenamento por estricnina interfere no sistema nervoso, causando espasmos musculares violentos que podem ser fatais em poucas horas. Para observadores externos, as vítimas parecem estar sofrendo de convulsões naturais. Mas para quem conhece os sinais, o gosto amargo persistente na boca, a rigidez extrema do corpo após a morte, a expressão de terror, tudo isso aponta para uma conclusão inescapável: assassinato. Mas quem teria acesso tanto à estricnina quanto à oportunidade de administrá-la a Eleanor? A resposta estava mais perto do que qualquer um poderia imaginar, escondida dentro de sua própria rede de confiança familiar e profissional. Henry Richmond não era um estranho na vida de Eleanor. Primo distante da família Short, ele havia sido apresentado a Eleanor por seu próprio pai anos antes, quando ela ainda era uma jovem sem responsabilidades financeiras. Richmond possuía credenciais impressionantes, formação em contabilidade pela Universidade de Harvard e experiência substancial em investimentos bancários em Boston. Quando os pais de Eleanor morreram no acidente de carruagem, foi natural que ela recorresse a Richmond para orientação financeira. Durante 3 anos, Richmond gerenciou os investimentos de Eleanor com aparente competência. Os relatórios trimestrais que ele fornecia mostravam crescimento constante, e Eleanor confiava completamente em seu julgamento profissional. Richmond visitava Salem mensalmente para discutir estratégias de investimento, sempre se hospedando na pensão local e mantendo uma presença discreta, mas regular, na vida financeira de Eleanor. O que Eleanor não sabia era que Richmond estava criando uma realidade financeira paralela, manipulando documentos para ocultar roubos sistemáticos que haviam começado quase imediatamente após ele assumir suas responsabilidades. O método de Richmond era engenhoso em sua simplicidade e ousadia. Ele havia criado uma série de investimentos fantasmas em empresas reais, desviando porções dos fundos de Eleanor para contas pessoais que estabelecera usando identidades falsas. Os documentos que mostrava a Eleanor eram cuidadosamente falsificados para refletir lucros que nunca existiram, enquanto os fundos reais eram sistematicamente drenados para financiar seu próprio estilo de vida extravagante em Boston. Richmond mantinha 2 vidas completamente separadas. Para Eleanor e a sociedade de Salem, ele era o consultor financeiro conservador e confiável. Para seus associados em Boston, ele era um especulador arriscado que gastava fortunas em jogos de azar, mulheres e investimentos pessoais duvidosos. Essa duplicidade exigia não apenas habilidades de manipulação psicológica, mas também uma capacidade extraordinária de manter registros falsificados consistentes ao longo de anos. Durante 3 anos, Richmond conseguiu manter essa farsa com sucesso quase absoluto. Eleanor acreditava que sua fortuna estava crescendo de forma constante, enquanto na realidade Richmond havia roubado quase $12.000, uma soma que representava praticamente toda a herança que ela havia recebido de seus pais.
Você já parou para pensar em quanto tempo alguém consegue manter uma mentira tão elaborada? A descoberta das irregularidades por parte de Eleanor começou de forma aparentemente inocente. Em janeiro de 1902, ela decidiu diversificar alguns investimentos e entrou em contato direto com uma das empresas ferroviárias onde Richemont alegava ter investido uma porção substancial de seus fundos. A resposta que recebeu foi devastadora. Não havia nenhum registro de investimentos em nome de Eleanor Ashford ou qualquer entidade associada a ela. Essa descoberta inicial levou Eleanor a uma investigação mais ampla de sua situação financeira real. Ela começou a contatar outras empresas listadas em seus relatórios de investimento, sempre descobrindo a mesma realidade aterrorizante: seus investimentos simplesmente não existiam. Richemont havia criado uma fantasia financeira completa, sustentada apenas por documentos falsificados e sua própria capacidade de manipulação. Em fevereiro de 1902, Eleanor tomou a decisão de contratar um investigador particular para examinar sua situação financeira de forma independente. Richard Fleming era um ex-detetive da polícia de Boston que havia se especializado em casos de fraude financeira após deixar a força policial. Suas credenciais incluíam investigações bem-sucedidas de esquemas fraudulentos de investimento que haviam afetado várias famílias proeminentes da região. Fleming era conhecido por sua meticulosidade e discrição. Ele entendia que casos envolvendo fraude financeira frequentemente exigiam investigação encoberta para evitar que suspeitos destruíssem evidências ou fugissem da justiça. Eleanor contratou seus serviços com instruções específicas para investigar Richemont sem alertá-lo sobre as suspeitas que haviam surgido. As notas de investigação de Fleming, preservadas nos arquivos da Sociedade Histórica de Salem e descobertas apenas em 2018, pintam um quadro meticuloso da descoberta do esquema de Richemont. Fleming havia começado sua investigação examinando documentos financeiros que Eleanor forneceu, mas rapidamente expandiu sua pesquisa para incluir verificação independente de todos os investimentos alegados. O que Fleming descobriu foi um esquema de fraude de sofisticação impressionante. Richemont não havia apenas roubado dinheiro de Eleanor. Ele havia criado um sistema completo de documentação falsificada que incluía relatórios de empresas fictícias, correspondências forjadas de bancos e até certificados de ações que pareciam completamente autênticos. Mais importante ainda, Fleming descobriu que Richemont havia estabelecido múltiplas identidades falsas para facilitar suas operações fraudulentas. Ele operava contas bancárias sob pelo menos 3 nomes diferentes, todos com documentação aparentemente legítima. Essa descoberta sugeria que o esquema de Richemont era muito mais elaborado e potencialmente criminoso do que Eleanor havia inicialmente suspeitado. Em seu relatório final, datado de 14 de março de 1902, apenas um dia antes da morte de Eleanor, Fleming escreveu: "As evidências apontam conclusivamente para atividade criminosa sistemática por parte de Ora. Os métodos demonstram conhecimento íntimo dos negócios da cliente e acesso privilegiado a informações confidenciais. Recomendo confrontação imediata e ação legal urgente. O suspeito possui recursos e conhecimento suficientes para eliminar evidências se alertado sobre a investigação." Eleanor Ashford morreu na madrugada seguinte. Para Richemont, Eleanor havia se tornado uma ameaça existencial que precisava ser eliminada. A descoberta das fraudes não apenas ameaçava expor o esquema, mas também destruir completamente a reputação de Richemont na comunidade financeira de Boston. Homens em sua posição dependiam inteiramente da confiança para operar, e uma acusação de roubo e falsificação significaria não apenas o fim de sua carreira, mas também aprisionamento prolongado e destruição social completa. Mais importante, Richemont sabia que as investigações de Eleanor haviam progredido muito além das suspeitas iniciais. Se ela tivesse acesso ao relatório de Fleming, o que certamente aconteceria em poucos dias, ela possuiria evidências suficientes para garantir sua condenação criminal. Richemont enfrentava não apenas a exposição, mas também a perspectiva de passar décadas na prisão.
Como um homem desesperado reage quando percebe que todas as suas mentiras estão prestes a ser reveladas? A solução que Rishimon escolheu demonstrou não apenas desespero, mas também uma frieza calculada que sugeria planejamento cuidadoso. Ele precisava eliminar Eleanor de uma forma que parecesse natural, evitando investigação policial que poderia expor suas atividades fraudulentas mesmo após a morte dela. A administração de estricnina requer conhecimento preciso de dosagem e temporização, conhecimento que Rishimon possuía devido à sua formação universitária que incluía cursos básicos de química aplicada. Mais importante, ele tinha acesso regular à casa de Eleanor sob o pretexto de reuniões financeiras mensais, fornecendo oportunidades perfeitas para contaminar alimentos ou bebidas. A evidência mais convincente do planejamento meticuloso de Rishimon está nos detalhes específicos de como Eleanor foi encontrada. Margaret O'Brien, sua empregada doméstica, relatou que Eleanor havia reclamado de um gosto amargo persistente na boca durante os 2 dias que antecederam sua morte, um sintoma clássico de envenenamento gradual por estricnina. Rishimon havia optado por pequenas doses regulares em vez de uma dose fatal única, um método que minimizaria suspeitas médicas enquanto garantia o resultado desejado. O momento da morte de Eleanor também não foi coincidência. Rishimon havia agendado uma viagem de negócios para Nova York em 16 de março, criando um álibi perfeito que o colocaria longe de Salem quando o corpo fosse descoberto. Essa viagem, documentada em registros de hotéis em Manhattan, foi posteriormente verificada por investigadores, fornecendo a Rishimon a cobertura que ele acreditava ser impenetrável. No entanto, Rishimon cometeu um erro fundamental em seus cálculos. Ele não previu que Eleanor poderia ter compartilhado suas suspeitas com outras pessoas, nem antecipou que um investigador profissional já possuía evidências detalhadas de suas atividades fraudulentas. Quando Richard Fleming tentou entrar em contato com Eleanor na manhã de 15 de março para discutir seu relatório final, ele descobriu que ela havia morrido durante a noite. Fleming, um veterano de investigações criminais, imediatamente suspeitou que a morte súbita de Eleanor estava relacionada às descobertas de sua investigação. Ele contatou as autoridades locais, mas encontrou resistência significativa. O Dr. Crawford já havia emitido um atestado de óbito atribuindo a morte a causas naturais, e a família Shore estava focada em preparativos funerários em vez de questionar as circunstâncias da morte. Mais importante, Henry Rishimon havia rapidamente retornado de sua viagem planejada, alegando que havia cancelado seus compromissos em Nova York devido à notícia trágica da morte de sua prima. Sua presença em Salem durante os preparativos do funeral parecia não apenas apropriada, mas necessária. Afinal, ele era o único especialista financeiro familiarizado com os negócios de Eleanor e seria essencial para resolver questões relacionadas à herança. A fotografia do funeral foi encomendada por Catherine Ashford, irmã de Eleanor, seguindo a tradição familiar de documentar momentos importantes através de imagens permanentes. A fotografia mortuária era considerada essencial na cultura americana do início do século XX, especialmente para famílias que possuíam recursos financeiros suficientes para contratar fotógrafos profissionais. Samuel Bennett, o fotógrafo escolhido pela família, era amplamente reconhecido em Salem por seu trabalho meticuloso e capacidade de criar composições formais que capturavam a solenidade apropriada para ocasiões fúnebres. Bennett mantinha registros detalhados de todas as suas sessões fotográficas, incluindo notas sobre condições de iluminação, composição e comportamento dos sujeitos fotografados. Em suas notas sobre o funeral de Eleanor Ashford, Bennett escreveu observações que somente agora revelam sua verdadeira importância: composição desafiadora devido ao alto número de participantes. Luz irregular devido à cobertura de nuvens intermitente. Sr. R. chegou no último momento, necessitando reorganização rápida da formação. Sujeito demonstrou nervosismo incomum durante a preparação. Esse Sr. R. foi posteriormente identificado através de registros familiares como Henry Rishimon.
Sua chegada tardia ao funeral criou uma interrupção logística significativa, forçando Bennett a reposicionar vários participantes para acomodar a presença inesperada de Richemont na fotografia oficial. O que torna essa situação particularmente intrigante é que Richemont havia inicialmente informado a família que não poderia participar do funeral devido a compromissos profissionais urgentes em Boston. Sua mudança súbita de planos e aparição de última hora sugerem uma decisão impulsiva baseada em circunstâncias que ele não havia antecipado. A análise moderna da fotografia revela por que Richemont pode ter se sentido compelido a participar pessoalmente do funeral. Usando técnicas computacionais de análise facial desenvolvidas para identificação forense, pesquisadores descobriram que Richemont está posicionado de forma a manter contato visual direto com Richard Fleming, que também está presente na fotografia. Esse arranjo não é coincidência. Richemont havia percebido que Fleming representava uma ameaça contínua mesmo após a morte de Eleanor. O investigador possuía evidências detalhadas das fraudes financeiras e havia expressado suspeitas sobre as circunstâncias da morte de Eleanor. Para Richemont, eliminar Eleanor havia resolvido apenas parte de seu problema. Ele ainda precisava neutralizar as evidências que Fleming havia compilado. A presença de Richemont no funeral, portanto, não era uma demonstração de luto familiar, mas uma oportunidade de avaliação e planejamento. Ele precisava determinar o que Fleming sabia, quais evidências ele possuía e como poderia ser silenciado ou desacreditado antes que pudesse levar suas suspeitas às autoridades competentes. A linguagem corporal de Richemont na fotografia, analisada através de técnicas modernas de psicologia comportamental, revela sinais claros de tensão e vigilância que contrastam dramaticamente com o luto genuíno demonstrado por outros participantes. Suas mãos estão rigidamente posicionadas, sua postura sugere alerta constante, e sua expressão facial demonstra o que especialistas classificam como vigilância predatória, característica de criminosos que estão simultaneamente tentando parecer inocentes enquanto avaliam ameaças potenciais. Ainda mais revelador, a análise da fotografia mostra que Richemont está posicionado de forma a observar tanto Fleming quanto as rotas de saída do cemitério. Essa posição estratégica permitia que ele monitorasse o investigador enquanto mantinha opções de fuga caso a situação se tornasse comprometedora. Mas Richemont havia subestimado a persistência e profissionalismo de Richard Fleming. O investigador havia tomado precauções específicas para proteger suas descobertas, incluindo a criação de múltiplas cópias de seu relatório e evidências depositadas em locais seguros que Richemont não conhecia. 3 dias após o funeral, Fleming apresentou suas evidências ao xerife local William Morrison e ao promotor público James Patterson. O material incluía documentação extensa das fraudes financeiras de Richemont, correspondências forjadas e evidências de identidades falsas usadas para facilitar os roubos sistemáticos. Mais importante, Fleming havia conectado a morte súbita de Eleanor às suas descobertas sobre Richemont, apresentando um argumento convincente de que ela havia sido assassinada para impedir a exposição das atividades criminosas de Richemont. Fleming recomendou a exumação do corpo de Eleanor para análise toxicológica, um procedimento que poderia revelar evidências de envenenamento. Essa recomendação aterrorizou Richemont. Ele sabia que análises químicas do corpo de Eleanor, mesmo com as limitações tecnológicas de 1902, poderiam revelar traços de estricnina suficientes para confirmar suspeitas de assassinato. Uma vez estabelecida a causa não natural da morte, as evidências de fraude financeira que Fleming havia compilado criariam um motivo claro para homicídio. Richemont precisava agir rapidamente para impedir a exumação e desacreditar as acusações de Fleming. Sua primeira estratégia envolveu pressão política e social sobre as autoridades locais. Como um membro respeitado da comunidade financeira de Boston e parente da família Short, Richemont possuía influência considerável que poderia ser usada para questionar a credibilidade de Fleming. Richemont contatou advogados proeminentes em Boston alegando estar sendo falsamente acusado por um investigador particular de reputação duvidosa.
Ele apresentou documentação falsificada que supostamente provava a legitimidade de suas transações financeiras com Eleanor, incluindo contratos forjados e correspondências fabricadas sugerindo a aprovação explícita de Eleanor sobre suas estratégias de investimento. Simultaneamente, Richemont iniciou uma campanha discreta de difamação contra Fleming, espalhando rumores sobre incompetência profissional e motivações financeiras questionáveis. Ele sugeriu que Fleming estava tentando extorquir dinheiro da família Ashood através de acusações fabricadas, aproveitando-se do luto familiar para ganho pessoal. Essa estratégia inicialmente alcançou sucesso parcial. As autoridades locais, inexperientes com casos sofisticados de fraude financeira, foram influenciadas pela aparente respeitabilidade de Richemont e pela complexidade das evidências apresentadas por Fleming. O xerife Morrison expressou relutância em autorizar a exumação baseada em suspeitas especulativas de um investigador particular. No entanto, Fleming havia antecipado essa resistência e preparado uma estratégia alternativa. Ele havia secretamente contatado autoridades em Boston, incluindo detetives da Polícia Metropolitana que tinham experiência com casos complexos de fraude financeira. Esses oficiais concordaram em examinar independentemente as evidências que Fleming havia compilado. A análise das autoridades de Boston confirmou as descobertas de Fleming. Os detetives identificaram múltiplas irregularidades nas atividades financeiras de Richemont, incluindo contas bancárias suspeitas e transações que não podiam ser adequadamente explicadas. Mais importante, eles descobriram que Richemont havia usado métodos similares para fraudar pelo menos 2 outras clientes do sexo feminino nos 3 anos anteriores. Essa descoberta transformou o caso de Eleanor Ashood de um possível crime isolado em parte de um padrão criminoso estabelecido. As autoridades de Boston emitiram um mandado de prisão para Richemont, acusando-o de múltiplas contas de fraude financeira, falsificação de documentos e suspeita de homicídio. A reação de Richemont ao mandado de prisão foi reveladora. Em vez de se apresentar às autoridades ou tentar contestar as acusações através de canais legais apropriados, ele desapareceu de Boston na noite anterior à execução planejada do mandado. Sua fuga confirma não apenas culpa, mas também planejamento prévio de estratégias de escape caso suas atividades criminosas fossem expostas. Investigações subsequentes revelaram que Richemont havia preparado uma identidade alternativa completa, incluindo documentos falsificados e recursos financeiros escondidos em contas bancárias sob nomes fictícios. Ele havia estabelecido essa rede de segurança durante os anos em que conduziu suas fraudes, demonstrando um nível de sofisticação criminosa que ia muito além de simples oportunismo. A fotografia do funeral de Eleanor Ashood, portanto, representa muito mais do que documentação de uma cerimônia fúnebre. É o último registro visual conhecido de Henry Richemont antes de sua fuga da justiça. Mais importante, é a evidência visual de sua presença no funeral de sua própria vítima, um ato de audácia extraordinária que demonstra tanto arrogância criminosa quanto necessidade psicológica de testemunhar o resultado de seus crimes. Análises modernas da fotografia usando tecnologias de reconhecimento facial confirmaram definitivamente a identidade de Richemont na imagem. Características faciais distintivas, incluindo uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda e uma orelha ligeiramente deformada devido a um acidente na infância, correspondem exatamente a outras fotografias conhecidas de Richemont daquela era. O que torna essa identificação ainda mais significativa é a descoberta de que a fotografia havia sido deliberadamente alterada após o processo inicial de revelação. Usando análise espectral microscópica, pesquisadores identificaram evidências claras de retoque manual na área ao redor da figura de Richemont. Partes da emulsão fotográfica foram cuidadosamente raspadas e pigmentos foram aplicados à mão para obscurecer características faciais distintivas. Essa manipulação não foi obra de um amador. O retoque foi executado com precisão técnica que requeria conhecimento especializado de química fotográfica e acesso a equipamento de laboratório profissional. A descoberta levanta uma questão crucial:
Richemont executou as alterações pessoalmente ou teve assistência de alguém com expertise fotográfica? A resposta pode estar nos registros financeiros de Samuel Bennett, o fotógrafo responsável pela imagem original. Recibos descobertos nos arquivos da Sociedade Histórica de Salem mostram que Bennett recebeu um pagamento adicional substancial de $300 2 semanas após o funeral, uma quantia extraordinária que representava mais do que seus ganhos típicos por 3 meses. O pagamento foi feito em dinheiro sem identificação do cliente, contrário à prática usual de Bennett de manter registros meticulosos de todas as transações comerciais. Mais intrigante, Bennett fez uma anotação pessoal em seu diário na mesma data: trabalho especial concluído. Consciência pesada, mas necessidades financeiras prevaleceram. Essa evidência sugere fortemente que Richemont não apenas participou do funeral de Eleanor Ashore, mas também pagou o fotógrafo para alterar a documentação visual de sua presença. O crime perfeito havia sido planejado até os mínimos detalhes, incluindo a manipulação da única evidência visual que poderia conectá-lo ao funeral de sua vítima. A fuga de Richemont marcou o fim de sua presença física no caso, mas não o fim da investigação. As autoridades continuaram procurando por ele durante anos, seguindo pistas que levaram do Canadá à América do Sul. Relatórios não confirmados sugeriram avistamentos na Argentina e no Brasil, países que na época careciam de tratados de extradição efetivos com os Estados Unidos. Richard Fleming, devastado pelo fato de que suas descobertas não chegaram a tempo de salvar Eleanor Ashore, dedicou o resto de sua carreira profissional a localizar Richemont. Ele expandiu sua investigação internacionalmente, correspondendo-se com autoridades em múltiplos países e mantendo uma rede de contatos que relatavam possíveis avistamentos do fugitivo. Em 1907, 5 anos após a morte de Eleanor, Fleming recebeu um relato credível de que Richemont havia sido visto em Buenos Aires operando sob identidade falsa como consultor financeiro para expatriados europeus. Fleming pessoalmente viajou para a Argentina, mas chegou apenas para descobrir que o homem havia desaparecido novamente, aparentemente alertado sobre a investigação. Essa seria a última pista substancial sobre o paradeiro de Henry Richemont. Ele havia conseguido escapar da justiça americana e construir uma nova vida longe das consequências de seus crimes. Para as famílias de suas vítimas, incluindo os parentes sobreviventes de Eleanor Ashore, esse escape representava uma injustiça fundamental que permaneceria sem resolução. A fotografia do funeral, no entanto, permaneceu como evidência silenciosa da presença de Richemont no momento de seu aparente maior triunfo. Por mais de um século, essa imagem guardou seus segredos, esperando que tecnologias modernas revelassem a verdade escondida em suas sombras e reflexos. Hoje, usando técnicas forenses digitais que investigadores de 1902 jamais poderiam imaginar, podemos finalmente ver Henry Richemont claramente, não como o respeitável consultor financeiro que ele fingia ser, mas como o assassino que ele realmente era, audaciosamente posando entre enlutados genuínos no funeral de sua própria vítima. Essa descoberta não apenas resolve um mistério histórico, mas também demonstra como evidências podem permanecer ocultas por gerações, pacientemente esperando que tecnologias futuras revelem verdades que pareciam perdidas para sempre. A fotografia de Samuel Bennett capturou mais do que um momento de luto familiar. Ela preservou para a posteridade a prova definitiva de que até mesmo os crimes mais cuidadosamente planejados deixam rastros que eventualmente podem ser descobertos. A história de Eleanor Ashore nos lembra de que justiça, às vezes, precisa esperar. Ela nos ensina que a verdade tem uma maneira peculiar de emergir das sombras, mesmo quando décadas ou séculos se passam. E nos mostra que aqueles que acreditam ter cometido o crime perfeito podem, na verdade, ter deixado evidências em lugares que nunca imaginaram. Quantos outros segredos estarão escondidos em fotografias antigas esperando para serem revelados? Se essa história de crime, mistério e descoberta forense histórica fascinou você, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível revelação. Nos comentários, escreva:
a verdade sempre vem à tona. E não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo, porque existem centenas de outras imagens antigas esperando para revelar seus mistérios sombrios. E você não vai querer perder as próximas descobertas extraordinárias que preparamos para você.